que é um sermão temático, um sermão textual e um sermão expositivo. Então vocês fizeram o esboço desses três tipos de sermões, e agora a gente vai caminhar para uma parte que vai ajudar a gente a entender cada texto que a gente colocou lá dentro daquele sermão, tá? E aí a gente vai observar aqui o que é hermenêutica e também o que é a exegese, né? Então essas disciplinas, elas são irmãs, tá? Então a homilética, que é essa estrutura, né? A estrutura do esqueleto do sermão, que é esse esqueleto do sermão textual, o expositivo e o temático. E aí a gente vem para as outras duas disciplinas que ajudam a gente na exposição do sermão, né? Que é a hermenêutica e a exegese, quais vão trabalhar diretamente com o texto bíblico, tá? Então vamos ver aqui o conceito da palavra hermenêutica. Se vocês observarem na tela de vocês, diz assim: a palavra hermenêutica significa interpretar, explicar em palavras, tá? Interpretar e explicar em palavras. É a ciência que trata das regras e princípios da interpretação correta da Escritura, né? Em resumo, a hermenêutica é o processo em que se busca descobrir o significado, olha só, isso aqui é importante, ó, o significado original em seu contexto original e o que o texto significa para hoje. Então, antes de tudo, quando a gente lê um texto, a gente não lê esse texto primeiramente para a gente, para os nossos dias. Primeiramente tem que entender para quem foi escrito aquele texto, né, qual é o público-alvo e qual é a verdade principal que aquele texto queria dizer para aquele público-alvo. Então a palavra hermenêutica significa interpretar, explicar em palavras aquela verdade que foi dita para aquele público e que pode ser aplicado algumas coisas para os nossos dias atuais. Então, em resumo, a hermenêutica é o processo em que se busca descobrir o significado do texto original em seu contexto original e o que esse texto significa hoje. Segundo esse doutor aí, a hermenêutica possui 3 níveis. Primeiro nível, a busca por aquilo que o texto significava, tá? A busca por aquilo que o texto significava para aquele momento. Segundo, aquilo que o texto significa para mim, né, para mim hoje. E o terceiro, o ensino do que o texto significa ou se aplica para outras pessoas, né, que é a homilética, que é o sermão já pronto. Então, vê que nós temos 3 passos aí. Primeiro passo, eu tenho que primeiramente descobrir o que aquele texto significa, o que ele queria falar para aquele público daquela época. E o segundo ponto é o que esse texto pode me ensinar para mim hoje, ou seja, nas minhas devocionais. E o terceiro, o que esse texto, o que parte, né, o que ensina esse texto pode nos ensinar para o nosso público, ou seja, para a igreja que a gente vai pregar, que é o sermão. Eu atrapalhei tudo aí ou consegui entender alguma coisa? Eu entendi. Então vamos lá. A palavra exegeses é nativa do grego, tá? Exegeomai, ou exegese, que significa, esse ex tem o sentido de retirar, extrair, tá? Então a gente usa uma frase interessante que toda vez que a gente vai pregar um texto, vai estudar um texto, nunca devemos tentar inserir o nosso pensamento dentro do texto. Nós temos que deixar que o texto fale conosco. Então essa palavra exegese, ela tem o sentido de extrair, tá? Extrair, retirar aquilo que o texto está me ensinando. Não é tentar encaixar o texto bíblico dentro do meu conceito, dentro do meu machismo, dentro daquilo que eu acho. Não, eu tenho que pregar aquilo que o texto está me ensinando. Então essa palavra exegese, ela tem o sentido de retirar e extrair
o significado original do texto, ok? Literalmente, exegese é conduzir para fora de. Isso aqui, esse radical aqui, que você vê aqui, ó, esse ex, é o mesmo radical que a gente encontra na palavra eclésia. Que aí a palavra eclésia, que significa igreja, mas ela tem o sentido de ser chamados para fora de. É por isso que ela é usada como esse termo é chamado de exegese, porque eu vou conduzir para fora de, ou seja, para fora do texto, a verdade principal que ele está me ensinando, tá? Então, o uso da exegese possibilita ao estudante de teologia extrair dos textos bíblicos seu verdadeiro significado, apesar da distância de tempo e espaço e das diferenças culturais. A exegese é uma tentativa de escutar, isso aqui é muito importante, ó, de escutar a palavra como os leitores originais a escutaram. Compreendido? Relembrando regras básicas da hermenêutica. Primeiro, né, os textos bíblicos têm somente um sentido. Quando uma passagem parece ter mais de um, fique com a interpretação mais clara. Tá? Então preste muita atenção aqui. Todo texto bíblico ele tem somente uma verdade. Entendeu? Se esse texto ele estiver tentando ensinar duas verdades, a gente tem que ficar com a verdade mais clara dentro do texto. Tá? Então esse é um princípio hermenêutico. Segundo, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Isto é, a Bíblia é quem melhor explica a Bíblia. Tá? Então a Bíblia ela se autocompleta, né? A Bíblia explica a Bíblia. Quando você a estuda, deixa-a falar por si mesma. Compare-a consigo mesma. Entenda as passagens difíceis à luz das passagens mais claras. Tem um exemplo de um autor que ele fala que estudar a Bíblia é como comer frango, né? Você começa pelas partes mais fáceis e depois você vai chupar as partes, comer as partes mais duras, né? Ou chupar os ossos, né? Então você começa comendo as asas, que são as partes mais moles, e depois você vai para as partes mais duras. Então ele fala muito no sentido de que estudar a Bíblia como fosse isso, tá? Então, quando você se deparar com um texto difícil, não bata a cabeça com ele, continue estudando, que depois, lá na frente, a Bíblia ela vai dar luz sobre aquele texto que você passou para trás. Exemplo, compare as passagens citadas em Marcos com os demais evangelhos, Lucas, Mateus e João. Isso aqui é uma macete que a gente usa, por exemplo, quando você vai pegar uma parábola. Você pega uma parábola. Se você observar, a maioria das parábolas, elas são citadas quase nos 4 evangelhos. Né? Então, se você pegou um texto de João, né? Que João vai ser o último evangelho a ser escrito, e o primeiro evangelho a ser escrito vai ser Marcos. Depois de Marcos, você tem Mateus e Lucas. Então, preste só num ponto interessante aqui. Se você pegou um texto em João, né? Então você tem que, se esse texto que está em João, ele é citado nos outros, então você tem que ver quais as informações a mais que tem em Marcos, que tem em Mateus e que tem em Lucas. Entendeu? Então se esse texto de João que você vai pregar, ele está incompleto, então você tem que ver no qual evangelho esse texto ele está completo. Aí então você prioriza o evangelho no qual o texto está completo. Vocês compreenderam aí? Sim, pastor. Sim. Em outro evangelho, assim, tá mais claro, né? Às vezes muita mensagem, né? Isso. Às vezes tem essa informação. Justamente, tem uma informação a mais, entendeu? Tem uma informação a mais. Exatamente, isso, a mais. Justamente, entendeu? Então esse é a nossa introdução aqui da nossa aula de hoje, tá? Aí a gente vai aqui para um próximo
o próximo passo, né? Então a gente viu esses princípios aí, e aí quais são as perguntas certas que a gente tem que fazer para o nosso texto, tá? Então o primeiro passo é escolher o texto bíblico, tá? O primeiro passo é escolher o texto bíblico. Isso a gente já viu no sermão expositivo. Então por isso que a partir dessa aula para frente, muita coisa vai fazer sentido agora, porque que eu pedi para você fazer o esboço de cada sermão. Então o primeiro passo, você vai escolher o texto bíblico, né? Quando você escolhe o seu texto bíblico, então escolhe o texto bíblico e lê em várias versões bíblicas, como NVI, Almeida século 21, JFA. Vê se essa passagem é citada em outros livros do Antigo Testamento ou no Novo Testamento, entendeu? Então isso aqui é um ponto importante. Quando a gente está lendo a Bíblia Sagrada, geralmente tem aquela expressão assim, está escrito. Vocês já ouviram essa expressão? Está escrito. Toda vez que vocês verem essa expressão está escrito, então significa que aquele texto ele já foi escrito em um livro anterior. Pode ser no Novo Testamento ou pode ser no Antigo Testamento. Então isso aqui é muito importante. Toda vez que você for pegar um texto bíblico para pregar, você pegou, por exemplo, lá, vamos usar aqui o texto de Atos, né? Atos 8, 26, 46. Se vocês observarem alguma expressão assim, está escrito, ou como diz o profeta Isaías, ou como diz o profeta Jeremias, então você tem que voltar para trás e ver que geralmente nas Bíblias anotadas, lá no rodapé, está lá como capítulo 8, versículo 26, aí tem um ponto na frente, aí tem Isaías e a citação de Isaías. Então isso é importante a gente observar se aquele texto que a gente escolheu para pregar, ele já foi uma citação do Antigo Testamento. Então por isso que você escolhe o texto, você lê ele várias vezes, em várias versões, e analisa se aquele texto ele só é citado somente ali, ou se ele é citado em outros textos no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Compreendido aí, queridos? Beleza. Positivo, pastor. E se for, por exemplo, ao contrário, no caso que hoje eu estava meditando em Zacarias capítulo 11 e o capítulo 12. E aí, aqui no rodapé da minha Bíblia, ele me coloca referência para Mateus, para João e para Apocalipse, que ele vai falar sobre a parábola do bom pastor e a salvação de Jerusalém. Então, tipo, do Antigo Testamento, ele coloca lá, joga lá para o Novo Testamento, que aí eu fui para lá estudar, ler também, fazer a leitura, e aí confirma tudo sobre a vinda de Cristo, sobre o preço que foi pago e a salvação que ele trouxe para nós, né? Geralmente isso acontece quando você pega, por exemplo, isso aqui a gente vai ver para frente, quando você pega Zacarias, aí você tem que perguntar quem era Zacarias, em que época ele viveu, para quem ele escreveu o livro, entendeu? O que estava acontecendo, qual era a situação religiosa, política, geográfica, se esse texto ele é endereçado somente para aquele público ou se ele é um texto escatológico. O que é escatologia, pastor? É o estudo do futuro, né? Ou se ele é também uma profecia, se ele é um texto apocalíptico. Então, se a citação que ele está fazendo lá, ele está fazendo uma referência a Jesus, então nós temos que ver no Novo Testamento aonde se cumpriu aquela profecia que Zacarias fez menção da vinda do Messias, entendeu? Então por isso que muitas vezes a Bíblia na nota de rodapé ela nos joga para o Novo Testamento. Ok, irmã Elione? Ok. Tudo bem então. Então eu dei um exemplo aqui, né? Por exemplo, o exemplo que eu estou dando aqui um exemplo que já dei na outra aula, né? Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40, né? Ouça a voz do Espírito Santo. Então, o primeiro passo é escolher o seu texto. Lembrando que esse texto que a gente já viu lá, ele segue a proposta do sermão expositivo. Ele tem que ter início, meio e fim. Você tem que iniciar a partir do momento que inicia seu texto e terminar aonde ele termina a história. Então, esse é o primeiro passo, tá? É o primeiro passo. O segundo passo é fazer as perguntas certas ao texto bíblico, tá?
O segundo passo é fazer as perguntas certas ao texto bíblico. Primeiro, observação. O que vejo? Tá? O que vejo? A observação, como você vê na tela, ela exige interesse, leitura, registro, atenção, persistência, paciência e interrogação. É por isso que não é fácil você estudar um texto, não é você pegar hoje e amanhã. É claro que muita gente tem esse ponto assim, importante, né? De pegar hoje e amanhã a gente já consegue deixar um sermão pronto. Mas para fazer um bom sermão com todas as informações, então, primeiro passo é o que vejo. Então, essa observação ela exige interesse, né? Interesse de você pesquisar, de você ler, entendeu? Realmente ler o texto, ler em voz alta, tá? É uma coisa que eu tenho me dedicado a fazer, ler em voz alta, porque ler em voz alta, isso ajuda a gente ter uma boa dicção na hora de pregar, tá? Uma boa dicção na hora de pregar. Registrar, ou seja, fazer as observações ali, escrever ali, entendeu? Fazer os rascunhos. Atenção! Às vezes uma interrogação, uma vírgula, uma palavra ali, ela muda todo o sentido do texto, né? Persistência. Então, o primeiro ponto aí da observação é quem? Você se pergunta assim, quem, né? Quem são as pessoas envolvidas na história? Então, você escolheu lá o texto. Vamos pegar, por exemplo, aqui a parábola do filho pródigo, né? A gente considera como uma parábola do filho pródigo. Então, você faz uma pergunta lá, por exemplo, quem são as pessoas envolvidas na história? Aí você diz assim, pastor, mas aqui nessa história aparece um pai, aparece um filho, aparece 2 filhos, né? E aparece também empregados. Então, você observou ali que tem algumas pessoas ali que aparecem dentro do texto, né? Vamos pegar outro exemplo aqui, por exemplo, João capítulo 21, né, a partir do versículo 15, onde Jesus tem aquela conversa lá com Pedro, né, quando ele pergunta para Pedro se Pedro amava ele. Então você pergunta, quem são as pessoas que estão nesse texto? A primeira pessoa que eu vi aqui é Jesus. A segunda pessoa que eu vi aqui é Pedro. Tá? É Pedro. Então você colocou lá na sua agenda. Então, é Jesus e Pedro. Então, olha só. Qual o nome delas, né? O que o texto diz sobre elas? Né? O que essa passagem diz no texto, né? O que essa passagem diz no texto? Aí você pode usar um dicionário bíblico universal, uma Bíblia brasileira de estudo, uma Bíblia cronológica, uma Bíblia palavra-chave. E esse livro aqui que eu estou indicando aqui, esse bem aqui, ó, Quem é Quem? Ele é um livro que vai fazer uma biografia de algumas personagens bíblicas. Então, quando você fazer essa pergunta aqui, quem, tá? Quem? Você tem que fazer uma breve biografia dessa pessoa. Por exemplo, quem, né? Vamos pegar aqui Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem vai aparecer lá em Marcos 16, 16, né? Capítulo 16, vai aparecer Maria Madalena, vai aparecer Maria, mãe de Jesus, vai aparecer Pedro, vai aparecer 2 discípulos no caminho de Emaús, vai aparecer os discípulos dentro da casa e uma pessoa que se destaca lá é o Tomé. Então você vai lá e você faz uma biografia. Quem é Tomé, né? Como está aqui, ó. Você vai lá e você faz essa biografia. Quem é Tomé? Entendeu? Então todas aqui são informações que você está colhendo para depois você utilizar na construção do seu sermão. Tá entendido até aí, queridos? Tá. Só que tu citou em Marcos 16, 16. Parece que não aparece os personagens tudo lá nele, não, né? Não tô enganado. No capítulo, se a gente pegar o capítulo todo, vai aparecer. O capítulo. O capítulo todo, isso. O capítulo todo vai aparecer. Tá. Então você vê aí quem, né? Então você vê quem são as pessoas, qual é o nome delas, e você faz uma breve biografia da vida de cada uma dessas pessoas. Se aparecer, por exemplo, dentro do seu texto todos os 12 apóstolos, você tem que fazer uma biografia de todos os 12. Porque essas informações vão ser importantes para você na hora de ali estar fazendo a explicação do seu texto. Estou aqui, né? O que? O que está acontecendo neste texto bíblico? Quais são os acontecimentos? Em que ordem acontece?
o que antecede, antecede com o que acontece com as personagens, o que aconteceu, o que acontecerá, o que o autor do texto bíblico está tentando comunicar. Olha aqui então aqui, o que está acontecendo neste texto. Então você tem que olhar lá no seu texto, o que está acontecendo aqui? É batismo no Espírito Santo? É batismo nas águas? Jesus está repreendendo os discípulos? O que está acontecendo aqui? Aí você faz uma segunda pergunta. Quais são os acontecimentos? Né? Quais são os acontecimentos? Por exemplo, vamos pegar aqui João capítulo 2. Né? O que está acontecendo em João capítulo 2? Um casamento. Mas quais são os fatos que acontecem nesse casamento? Está acontecendo um casamento, mas o primeiro fato que aconteceu é que acabou o vinho, né? Tá, mas depois que acabou o vinho, qual foi o segundo fato que aconteceu? Maria, mãe de Jesus, percebeu que tinha acabado o vinho, então foi com ele. Então você vê que tem fatos acontecendo dentro do texto, tá? Aí você tem que ver em que ordem acontece, entendeu? Em que ordem acontece, né? O que ordem acontece esses fatos. Porque isso aí você vai colocar lá na sua explicação de forma cronológica, em ordem de como está acontecendo aqueles fatos ali, né? O que está acontecendo com os personagens, né? O que está acontecendo com os personagens? Vamos supor aqui, pegar Mateus capítulo 4. O que está acontecendo com Jesus lá em Mateus capítulo 4? Jesus está sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. E depois, o que acontece com ele? Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. E o que aconteceu com ele no deserto? Foi tentado pelo maligno. E depois, o que aconteceu com ele? Você vê aí a sucessão, né, das três tentações. E depois das tentações, você vê que Deus ele manda um anjo. Então você vê que tem ali, você consegue verificar esses acontecimentos dentro do texto e o que está acontecendo com o personagem dentro do texto, tá? Dentro do texto. Terceiro, onde? Onde a história em questão está acontecendo? Qual é o nome do local? Cidade? Quais são as características e a história do local? Onde está escrito? Onde estavam os leitores? Use mapas e comentários com introdução e livros. Então, isso aqui é um outro ponto importante, né? Geralmente, em algumas Bíblias, quando você abre no início do livro, você vê algumas perguntas parecidas com isso. Por exemplo, a minha aqui aparece aqui, o que, né? Quem, quando, porquê, a quem e onde. Então essa terceira pergunta aí, onde a história em questão está acontecendo? Vamos supor aqui, Jesus iniciou o seu ministério. Mas aonde iniciou o seu ministério? Qual era o lugar? Cafarnaum? Galileia? Betsaida? Gadara? Em que cidade ele estava? Em que vila ele estava? Então você tem, se ele iniciou em Belém, se iniciou em Nazaré, então você tem que ir lá no dicionário bíblico, você tem que procurar informação. Como era a cidade de Nazaré, né? Por que tem esse nome? Então você vai procurar informação da cidade, tá? Quais são as características e o histórico local da cidade, né? Isso que eu estou falando, né? Como que era a política, como que era a cultura, os costumes. Toda a informação que você conseguir dessa cidade, você vai escrevendo lá no seu rascunho, tá? Onde está escrito, né? Onde está escrito? Onde estavam os leitores, né? Onde estava o leitor? Então, para quem foi enviado esse texto que você está pregando? Vamos supor que você vai pregar sobre o Apocalipse 2 e capítulo 2 e o capítulo 3. Então você vê que, onde é que João estava? Na ilha de Patmos. Para quem ele enviou essas cartas? Para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Aonde essas cidades se localizavam, né? Onde se localizavam? Então isso aqui, essa informação é importante, né? Onde estavam, como eu falei, onde estavam os leitores? E aí eu falei, use mapas e comentários com introdução aos livros. Quarto, quando? Qual o dia, a hora, o momento, qual a época em questão? Tente
localizar o momento político, social e espiritual. Qual o fundo histórico da passagem em questão? Use bons comentários bíblicos. Um exemplo aqui, eu não estou lembrado de cabeça, não estou lembrado se é Jairo, mas tem uma passagem que fala que teve um homem que, quando ele soube que Jesus tinha feito o primeiro milagre, que era a transformação de água em vinho em Caná da Galileia, essa informação ela foi espalhada na região da Galileia, e em Canaã, né? Foi espalhada na região de Canaã e também da Galileia. E aí tinha um homem que tinha não estou lembrando se era uma filha, se era um filho que estava doente. E aí ele viaja, né? Ele viaja para Caná da Galileia para se encontrar com Jesus. E o texto diz lá que ele se encontra com Jesus 1h da tarde. E aí ele conversa com Jesus, ele quer que Jesus vá até a sua casa. E aí Jesus fala assim, que era para ele ir, que tudo ficaria bem. Então ele volta. Então, se você ler atentamente o texto, ele não chega no mesmo dia na sua cidade. Tudo indica que ele fica por um tempo em Caná, em Caná, e depois, no outro dia, ele pega a estrada. Quando é 1h da tarde, ele se encontra com os seus servos que vêm trazer a notícia para ele. Aí então, quando ele vê os seus servos, ele pensa duas coisas. Ou o fulano não está vivo ou está morto. E aí foi que os seus servos dizem que a pessoa tinha ficado bem. Aí ele pergunta assim, a que horas aconteceu isso? Aí as pessoas dizem assim, olha, em tal hora aconteceu isso. Aí ele fala assim, a essas horas eu estava lá em Caná da Galileia conversando com Jesus. E naquele momento ele falou que era para mim vir, que tudo ia ficar bem. Então você conseguiu localizar aí o dia e a hora em que aconteceu os eventos. Vocês lembram dessa passagem aí? Me ajuda aí, povo. Sim. Sim, pastor, é Jairo, sim, é o pedido de Jairo, tá em Mateus 9, 18 a 19. Jairo, Mateus 9. Mateus 9, do 18 até o 19. Ó, era a Mateus filha dele, 9. né? Era a filha dele, né? Era a filha isso dele. Mesmo, isso mesmo. Então, quando, né? Qual o dia, a hora, o momento, qual a época em questão? Outra coisa importante aqui, ó, era inverno, era verão, era outono. O que estava acontecendo ali? Então você tem que localizar algum detalhe dentro ali do seu texto. Por exemplo, quando Jesus manda os discípulos atravessarem para o outro lado do mar da Galileia. Que hora foi que Jesus mandou os discípulos atravessar para o outro lado do mar da Galileia? Às 6 da tarde. E o que Jesus faz? Ele sobe para o monte para ir orar. E que horas é que Jesus vai ao encontro dele no meio do mar da Galileia? Às 3 da madrugada. Então você vê que você consegue localizar ali algumas informações. Entendeu? E o que estava acontecendo naquele momento ali? Tá causando uma grande tempestade. Todo mundo no escuro causando uma grande tempestade. Então você vai colocando todas as informações aí na sua agenda escrevendo, tá? É importante, quando você vai colocando, você escrever essas perguntas aqui e aí embaixo dela você vai respondendo elas, citando lá as partes do seu texto, tá bom? Lembrando, isso aqui não é o sermão pronto, isso aqui é só uma pesquisa que está fazendo para depois você utilizar essa pesquisa para você colocar dentro daquele esboço lá que vocês fizeram. Pastor, Sim. Mas o senhor vai dar para a gente aí esse material aí, sim, que o senhor está explicando? Esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês, sim. Eu vou dar para vocês, tá? Vamos continuar aqui. Quando, né? Que eu já falei isso aqui. Por quê? Por que este fato aconteceu? Aqui, 5. Né? Por que este fato aconteceu? Porque foi incluso nesta parte. Qual o propósito desse texto dentro de todo? Por que essa passagem diz isto e por que não diz aquilo? Ou seja, é como você pegasse aquele texto que, quando Jesus fala assim, quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor.
Aí você pega esse texto, vou pregar sobre esse texto aqui. Quem que ser o maior no de Deus tem que ser o menor. Mas por que esse texto está localizado aqui? Então você vê que para trás, os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior, né? Quem era o maior dos discípulos, né? Então você vê que aquela passagem ela está colocada no lugar certo ali. Ela não foi colocada errada, ela está ali no lugar certo porque ela tem um sentido certo daquele texto ali, né? Por que este fato aconteceu, né? Por que aconteceu isso? Por que Jesus falou isso aqui? Entendeu? Por que Paulo falou essas coisas? Por que Pedro falou essas coisas aqui? Por quê? Porque tem um questionamento para trás que ele precisa responder, ou alguma coisa aconteceu que ele precisa explicar. Então, esse aí é o quinto ponto, tá? Olha, nossa aula já vai terminar aqui, tá? Já tem só esses 2 pontos aqui. Como? De que forma os acontecimentos se desenrolaram? Rapidamente, vagarosamente, por milagres, por mãos humanas? Com que eficácia, né? Como foi que se desenrolou aquele acontecimento ali? Vamos pegar, por exemplo, aqui Atos 2, quando se cumpre a promessa de Joel 2, com a descida do Espírito Santo de Deus, né? De que forma os acontecimentos se desenrolaram? Foi assim rápido ou foi devagar? O que aconteceu ali, né? Foi rapidamente, foi vagarosamente? Aí você, por exemplo, pega outro exemplo, quando Jesus ele manda aquele cego, que Jesus cospe, né, na sua mão e cospe na terra e mistura ali o cuspe com a terra e passa no olho daquele cego e manda ele se lavar, né, lavar o olho dele. Aí você pergunta assim, quanto tempo esse homem andou daqui, entendeu? Onde ele estava? Você tem que localizar onde que Jesus estava. Jesus estava bem aqui no templo. Então você vai lá no mapa, um mapa bíblico, então você vê assim, Jesus estava aqui, mas ele mandou esse homem se lavar para cá. Então todas essas informações você tem que colher. Foi rápido que aconteceu aquilo? Demorou 1 dia, 2 dias, 3 dias? Quanto tempo durou? Então são essas informações também importantes, tá? Então 7, conclusão. A observação exige meditação sobre aquilo que você leu e tente reconstruir na sua mente de forma cronológica o texto, tá? Então, para a aula não ficar tão longa, eu vou finalizar aí com o tópico 7. E aí na próxima aula a gente fala sobre a interpretação. Ok, queridos? Ok, pastor. Deu para entender alguma Beleza. coisa aí? Estão com dúvida em relação a isso aí? Ok, eu estou entendendo. Então deixa orar o sermão expositivo, porque aí no sermão expositivo você vai pegar um texto e você vai estudar somente aquele texto, então ele vai contribuir muito para esse ponto aí. Então depois que vocês fizerem essa pesquisa aí, vocês vão ver agora sim, agora eu tenho informação bastante e agora eu vou organizar essas informações, que é o que a gente vai ver na parte da interpretação, e aí depois da interpretação é que a gente vai pegar todo esse material e organizar ele dentro do nosso esboço. Alguma dúvida? Sim. Pastor, Sim. só assim, como é algo assim novo, no meu ponto de vista, para mim, né? Aí a gente vai assimilando aos poucos, então, mas assim, é um conhecimento que agrega muito pra gente, né? Principalmente pra gente que já trabalha assim na igreja nessa questão de pregar. E é muito bacana a gente estudar isso aí, ó. Tô muito feliz, um conhecimento muito bacana mesmo. Obrigado aí, Jackson. Agora quando vocês pegarem um texto, nunca mais vocês vão olhar para um texto bíblico como vocês olhavam. Vocês vão olhar agora com esse olhar, com essas perguntas, com essas interrogações para dentro do texto.